Eu sei que tem dias que é difícil a gente continuar. Eu sei que às vezes vão ter dias em que nós vamos duvidar do amor de Deus por nós. Às vezes a gente vai se questionar e não vamos nos sentir pessoas dignas de serem amadas. E o fato é que a gente não é merecedor. Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua infinita bondade, Ele nos resgatou. Ele enviou o seu Filho unigênito, como diz lá em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero te dizer que o primeiro princípio do amor de Deus é que Deus ele ama os incrédulos. A palavra do Senhor diz, onde nós acabamos de ler aqui, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu único Filho para morrer por nós. Sabe, eu não sei se você está reconhecendo, mas não importa o que você tenha feito, sabe? Não importa qual o ciclo da sua vida, o que você passou, Ele te ama, Ele quer te ver bem. Ele quer que você reconheça esse amor que Ele tem por você, sabe? Ele quer que você alcance grandes coisas. Ele quer que você seja uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, sabe? Deus, Ele é um bom Pai. Ele está de braços abertos nos esperando, está de braços abertos para nos receber. A questão é que a maioria se fecha para receber esse amor, por diversos motivos, por crenças erradas, por coisas ao qual tenha passado, que tenha ferido, que tenha machucado o coração, às vezes por experiências negativas com a paternidade ou até mesmo com a igreja, mas eu quero te dizer, Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama e Ele nos formou, Ele nos fez, tudo Ele criou, tudo Ele formou e bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, se a gente não reconhecer que nós estamos aqui através da sua bondade, através da sua misericórdia, vai ser difícil a gente reconhecer o amor dele por nós. Então, tudo isso a gente precisa reconhecer. Deus, ele se agrada dos seus filhos, mesmo que ainda sejam imaturos. Sabe, eu quero ler alguns versículos com vocês aqui hoje, lá em Lucas 15, no versículo de 4 a 7, diz assim. Vamos ler aqui com vocês. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Sabe, aqui nessa passagem a gente vê o amor de Deus por nós. Mesmo que a gente se perca no meio do caminho, mesmo que nós sejamos aquela ovelha que se perdeu do seu rebanho, Ele vai atrás de nós, Ele cuida de nós, Ele nos pega, Ele limpa o nosso pelo, Ele tira todos os espinhos, todos os carrapichos,
todas as imundícias, e Ele cuida de nós, porque Ele se alegra quando nós nos entregamos aos pés dele, quando nós voltamos para a casa do Senhor, quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós mudamos a nossa atitude, o Senhor, Ele se alegra, o Senhor, Ele nos ama. Ainda que nós venhamos cometer erros, ainda que nós sejamos imaturos, a gente nunca pode duvidar do amor de Deus por nós, porque o amor de Deus não é uma barganha para as nossas vidas, não é algo que é de troca. O amor de Deus, Ele é, e Ele existe por nós, Ele é real em nosso ser. A gente pode sentir quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele habitar em nós. Eu quero te dizer mais um princípio do amor de Deus. O fato de Deus se deliciar em nós não é o mesmo que Deus nos aprovar em todas as áreas da nossa vida. Isso aqui é algo muito confundido às vezes, porque o Senhor, Ele tem sim prazer na nossa vida, Ele nos ama, mas isso não significa que Ele vai concordar com certas coisas que nós fazemos, né? Eu quero ler com vocês aqui, lá em Hebreus, deixa eu procurar aqui, Hebreus 12:10, deixa eu ver onde é que tá, que diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12:10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Lá em Apocalipse também, no capítulo 2, no verso 21 e 22, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, olha isso para vocês verem, meus irmãos. O Senhor, Ele cuida de nós e Ele nos disciplina para o nosso bem. Quando o seu pai te chamou a atenção, quando a sua mãe puxou a sua orelha, modo de falar, te repreendeu, isso significava que ela te odiava, que ela não gostava de você? Não, mas foi para que nós pudéssemos amadurecer, foi para que a gente pudesse ser pessoas boas, né? Aprender princípios e valores, para que a gente pudesse melhorar, né? Era para o nosso bem. Mesmo que naquele momento a gente não entendesse, a gente saísse de cara feia, fechado, emburrado com os nossos pais, mas depois a gente viu o reflexo daquilo ali. Poxa, valeu a pena o meu pai me repreender aqui, fez com que eu acertasse aqui, fez com que eu não caísse nesse erro, nessa circunstância, enfim. Então, Ele nos ama sim, mas Ele não aprova certos comportamentos, certas atitudes nossas. Então, por isso que Ele vai nos corrigir. Outro princípio do amor de Deus é que a disciplina de Deus, ela não é rejeição, mas prova do seu amor por nós. Lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 12, diz assim, deixa eu ver aqui. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Então, olha para vocês verem, irmãos, não é rejeição, não é porque Ele quer nos castigar, mas é uma prova de que Ele nos ama, porque se Ele nos ama, nós seremos sim corrigidos, nós seremos sim disciplinados, para que a gente possa aprender mais de Deus, para que a gente receba o amor de Deus em nossas vidas.
O próximo princípio, a gente vê que Deus ele se entristece com o pecado recorrente do seu povo. Lá em Apocalipse 3,16 vai falar sobre isso, se vocês quiserem estar lendo. E sim, gente, ele vai se entristecer sim com o pecado recorrente, né, com aquilo que nós fazemos constantemente, né, nós, outras pessoas, o mundo, né, ele se entristece, né, ele continua nos amando, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né. E uma outra coisa, um outro princípio do amor de Deus é que as disciplinas espirituais não conquistam o amor de Deus, sabe por quê? Porque Deus ele já nos ama, né? O fato de nós obedecermos não vai fazer com que nós tenhamos o amor de Deus, né? Mas faz com que a gente tenha temor pela palavra de Deus, né? A gente receba mais em Deus, mas amados nós já somos, né? Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu busco, não é que vai fazer com que Deus nos ame. Entende isso? Porque Deus ele ama todos iguais, ele não faz acepção de pessoas, ele não ama mais um do que ama o outro, entende? Mas há uma diferença entre o amor e a disciplina, entre amar e aceitar tudo aquilo que nós fazemos. Ele não aceita, né? Tem algumas coisas que não são aprovadas por Deus. E o último princípio é a maturidade espiritual nos permite receber mais e não ser amado mais. Então é aquilo que eu falei, quando nós somos maduros, quando nós tememos ao Senhor, isso não vai fazer com que o Senhor nos ame mais. Deus ele já nos ama o suficiente. O amor dele é suficiente para nós. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 15. Deixa eu ler com vocês aqui. Diz assim. Deixa eu achar aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Então o Senhor ele vai nos conceder de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa maturidade espiritual, né? Não é que ele vai nos amar mais, ele já nos ama o suficiente. Ele deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Será que isso é suficiente para você? Né? Então, se nós recebemos esse amor de Deus, isso basta para nós, né? Então, a cada um ele vai dar conforme a sua capacidade. Ah, mas por que o fulano tem mais coisa? Ah, mas por que o fulano tem 3 empresas e eu tô trabalhando de carteira assinada? A capacidade. Aqui, conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos estar prontos para receber mais de Deus, né? Então, a gente está vivendo de acordo com a nossa capacidade e também se nós estamos fazendo algo com os nossos talentos, porque quem não faz nada, quem enterra o seu talento, ele pega e tira e dá para outra pessoa, né? Até o que tem lhe será tirado. Então, desfrute desses talentos, faça acontecer, faça valer a pena e reconheça que você é amado, reconheça que você foi escolhido, que Deus ele te ama, que Deus ele quer te ver bem, que Deus ele nos corrige, não é porque ele é um mau pai, mas muito pelo contrário, ele é um bom pai, ele nos ama, ele quer nos ver crescer e ele quer que cada vez mais a gente esteja mais íntimo dele, mais próximo da presença dele, que a gente tenha mais intimidade com ele, que a gente busque ainda mais a presença dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Guarde essa palavra no seu coração.